Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso nessa tarde poder estar com cada um de vocês aí do Facebook. Eu tenho feito muitas gravações e muitos vídeos ao vivo, até pela questão da minha rede de internet que não tem estado muito boa ultimamente, mas acredito que eu vou conseguir fazer esse estudo até o final. Mas eu queria primeiro aí mandar a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo, aos pastores, nossos amigos das igrejas aqui no Complexo do Alemão, que é o local onde eu moro, também aos pastores presidentes da convenção CADERJ, pastor Gilmar Siqueira e missionária Nair, sua esposa, que completaram ontem 30 anos de casado. Nós queremos parabenizar o nosso reverendo pastor Gilmar Siqueira e também a todos os irmãos que hoje também completam aniversário, mais um ano de vida. Eu sei que eu mandei um parabéns aí para alguns aí que apareceu aqui no meu Face, mas não conheço a todos. Quero assim parabenizar vocês primeiramente pelo seu aniversário. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de interpretação bíblica. É lógico que quando nós falamos da questão da interpretação bíblica, nós falamos naturalmente de uma matéria que é usada muito na teologia, que chamamos de hermenêutica, e também falamos um pouquinho da exegese bíblica. Mas eu não vou me aprofundar nesse estudo hoje sobre a questão sobre a questão da exegese, e vamos falar apenas da questão hermenêutica da Bíblia, sendo que na própria exegese é bem natural entrar a matéria, na própria hermenêutica pode entrar a matéria da exegese. Muito bem, vamos nesse momento ler uma palavra muito conhecida das Sagradas Escrituras, o Salmo 119. Eu quero que você, que tiver com a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 119. Por que eu escolho o Salmo 119 para nós começarmos o nosso estudo? Principalmente porque o Salmo 119 é conhecido como Salmo da Palavra. Então, por ser conhecido como Salmo da Palavra, nós vamos ler o Salmo 119 e vamos ler com vocês o versículo de número 9. Salmo 119, versículo de número 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Note-se aí, meus irmãos, o texto. Como purificará o jovem? Em alguns textos, purificará o mancebo. Em outras traduções, o menino, o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Eu tiro de destaque desse versículo a palavra observando. Por quê? Porque não é simplesmente ler. Ler, qualquer um de nós podemos ler. Mas nós devemos ler e observar cada sentido e frase e cada texto
que nós lemos da Bíblia Sagrada. Então é muito importante você entender que você deve observar sempre o que você está lendo. É uma técnica muito importante, porque as pessoas às vezes lê, mas deixa passar coisas interessantes e importantes do texto que ele está lendo. Então é muito importante você observar a palavra de Deus. Bem, como eu falei que vamos falar da questão interpretativa da Bíblia, a interpretação bíblica é muito importante para cada um de nós. Por que a interpretação bíblica é importante? Porque você não lê simplesmente como se fosse uma redação de uma revista ou de um jornal diário que você às vezes costuma ler. Você costuma pegar uma revista, por exemplo, a revista, não sei aí, Época, revista Interessante. Essas revistas têm até algumas matérias importantes e interessantes. A Bíblia não pode ser comparada com a leitura que você faz dessas coisas que são publicadas ou semanalmente ou diariamente, como o Jornal o Globo, Época e outros jornais aí que você encontra em circulação no nosso país. A Bíblia ela é diferente de qualquer uma dessas coisas, porque a Bíblia requer que você observe cada passo e cada texto que você lê. Então, a matéria que é mais usada para essa questão interpretativa da Bíblia é a matéria que nós conhecemos como hermenêutica. É bom entender que essa palavra hermenêutica não tem nada a ver com Bíblia. Essa palavra hermenêutica não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. É um método de uso para a interpretação dos textos. Até que pelo próprio nome hermenêutico não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com as Escrituras. É uma forma de nós buscarmos a interpretação do texto das Sagradas Escrituras. A hermenêutica ela não foi criada apenas para a visão bíblica. Ela pode ser usada na visão jurídica, ela pode ser usada na visão filosófica, porque é um ato interpretativo e você aprende isso na escola, até quando você vai fazer interpretação de texto, em alguns textos do português, você usa o método hermenêutico, porque é uma criação, uma matéria criada por homens. Não tem nada a ver literalmente com a Bíblia. Então a hermenêutica ela apenas nos ajuda a analisarmos e observarmos cada texto que nós lemos nas Escrituras. Então, é lógico, a hermenêutica bíblica é uma disciplina, sim, da teologia. Ela faz parte da teologia como uma disciplina, no método que você vai usar para a interpretação bíblica. Então, você sabe que a hermenêutica ela tem uma origem do termo grego, hermenêuticos, que significa interpretação, forma de interpretar, ou de hermenêutis, que é simplesmente intérprete de texto. Esse nome foi naturalmente batizado pelos gregos, naturalmente ela é usada, o nome
quer dizer, Hermes, que é esse primeiro nome aqui, é designado, infelizmente, a um deus grego por nome Hermes, que era o deus das interpretações gregas. Mas não é o caso de nós usarmos aqui essa palavra, que é para nós primeiro, que Hermes naturalmente é um deus não existente, é um deus mitológico da Grécia. Mas a palavra se refere a um ato de você interpretar. Uma outra coisa dentro da questão da interpretação bíblica que precisamos analisar é a questão da exegese. A palavra exegese é algo que se aplica a explicar, a interpretar e a relatar. Também você pode usar a exegese para o extravio, para tirar para fora, é aquilo que você está analisando e descobrindo dentro do texto que você está lendo. Isso é muito importante e é muito interessante você analisar e você aprender a respeito disso. Existem algumas regras que são muito fundamentais na questão da interpretação bíblica. Tem algumas regras que nós precisamos entender e nós vamos falar hoje sobre algumas regras, principalmente a questão da exegese. Por quê? Porque você não pode aplicar a interpretação de um texto simplesmente porque você leu uma única palavra em um texto que te chamou a atenção. Porque você pode trazer uma interpretação duvidosa daquilo que você acabou de ler. Por isso que existe a fase muito importante da interpretação bíblica, que é você analisar o texto que você leu, o contexto, para que você não crie, dentro do que você leu, um pretexto para trazer uma falsa doutrina ou uma falsa interpretação daquilo que você está lendo. O contexto da leitura que você está lendo pode ser ou um versículo antes ou um versículo depois, ou pode ser também um texto antes e um texto depois daquele texto que você está lendo. Pode ser, no caso, você está lendo, por exemplo, Ezequiel 37. Você pode achar resposta interpretativa no capítulo 36 de Ezequiel ou no capítulo 38. Você lendo todos esses 3 capítulos, você pode trazer uma interpretação correta de todo o texto de Ezequiel 37, que fala com respeito ao vale de ossos secos. Naturalmente, quando você lê esse texto em questão de pregação, você quer trazer o texto para a questão espiritual, você quer trazer o texto para a questão de uma análise alegórica, mas no sentido profético e histórico do texto, você sabe que esse texto se refere naturalmente à nação de Israel. Isso sem nenhuma dúvida, fala dos filhos de Israel, fala da rejeição de Deus a Israel por questão dos seus pecados e fala da restauração de Israel. Você vai procurar e vai analisar usando esses 3 capítulos. O capítulo 36, capítulo 37, que às vezes é a base daquilo que você está lendo, e o capítulo de número 38, para que você tenha uma interpretação correta
do que você está lendo. Então você tem regras para que você possa interpretar os textos bíblicos. A regra é você sempre estar usando contextos, para que não haja pretexto. Então, uma outra coisa é a questão de você interpretar pelo método gramático histórico as Escrituras. Método gramático histórico, isso exige um pouco mais, principalmente de nós, que estamos sempre pregando a palavra. Infelizmente, muitos de nós, os pentecostais, eu não estou aqui generalizando os pentecostais, mas muitos pentecostais não têm, assim, o desejo enorme de ter uma forma interpretativa da Bíblia, porque estão mais baseados à questão da manifestação do Espírito Santo do que a própria regra da Bíblia. Só que para nós termos uma interpretação saudável das Escrituras, nós precisamos estar sempre baseado a essa regra. Nós temos que saber que quando vamos analisar um texto sobre o método gramático histórico, vai exigir de nós bastante tempo para estudarmos aquilo que vamos passar para o povo. Nós não podemos passar para o povo qualquer coisa. Nós não podemos passar para os nossos irmãos em Cristo uma palavra duvidosa dentro dos textos e do versículo bíblico. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Por isso, quando se fala em questão do método gramático histórico, você está sendo automaticamente exigido a estudar, a orar. Não se pode usar o método da interpretação bíblica sem oração. Nós não podemos ler, meditar, pensar, analisar, se não tivermos uma vida de oração. Então é muito importante para você entender essas coisas. E isso nós estamos e estaremos sim analisando hoje esses tipos e método da questão de interpretação da Bíblia Sagrada. Todo cristão, na realidade, deve ser uma pessoa do livro. Os batistas, em particular, têm há muito sido conhecidos como o povo do livro, os pastores batistas, porque eles buscam sempre estar estudando as Sagradas Escrituras. O que é de modo cristão, o cristão deve sim estar sempre familiarizado com as Sagradas Escrituras. Mas todos precisam dar atenção ao jeito de como leem e interpretam as Escrituras. Você precisa prestar atenção na forma de como você interpreta as Escrituras. Por exemplo, esses dias eu botei um banner aí no Facebook, eu sei que muita gente já falou, e a coisa que chamou a atenção, e infelizmente isso é falta de interpretação e falta de análise e falta de buscar conhecimento altamente bíblico. O banner que você tem aí tá lá na minha linha do tempo, você pode, foi um banner que mandaram para mim e eu compartilhei, e muita gente criticando, porque é uma coisa que naturalmente para mim é uma novidade, nunca ouvi falar, já vi falar de batalha espiritual, de seminários de batalha espiritual, coisas parecidas, mas o método de você
estudar libertação e expulsão de demônios. Aí botaram lá um valor do curso, que seria, será realizado numa noite, de R$50, e esse valor de R$50 para você se inscrever e você participar dessa palestra, e lá terá na prática de como expulsar demônio, você vai aprender na prática. Só que o problema é, como você vai praticar expulsão de espírito maligno, você teria que levar os espíritos para dentro do trabalho para que a pessoa se manifeste. E quem vai estar estudando naturalmente são crentes, são servos de Deus, são homens e mulheres de Deus. Infelizmente, tem muita gente que dá ouvido a essas heresias que estão sendo apresentadas atualmente no Brasil, e são muitas as heresias, principalmente quando se refere, e eu vou falar aqui com muita propriedade, não falo de denominação de ninguém, mas falo das práticas denominacionais que são altamente reprovado por Jesus. Questão de você fazer um monte de alegoria, de você botar salzinho grosso, rosinha ungida, dar óleo para os pessoal levar para sua casa, água ungida, que para mim não tem diferença nenhuma da água benta do catolicismo. Essas coisas é o quê? Falta de ler Bíblia, de analisar e de fazer aquilo que nós lemos aqui nesse texto de Salmo 119, de observar a palavra de Deus. Então, temos que tomar muito cuidado para que essas coisas não entrem dentro das nossas igrejas. Temos que tomar cuidado para que essa heresia que está sendo espalhada no país, de modo geral, não entre dentro de nossas igrejas. Já foram escritos muitos livros sobre a questão da hermenêutica. Muitos livros. Tem uma série, eu tenho aqui uma série em PDF aqui, de quase 40 livros falando sobre hermenêutica. Porém, este escritor teve o privilégio de ler a maioria deles. Contudo, em seus 40 anos de ministério, isso aqui é o escritor do que eu estou lendo aqui. A maioria deles, contudo, por seus 40 anos de ministério, ele observou que as seguintes coisas são: leis básicas para a interpretação correta das Escrituras. E ele espera que o uso dessas leis ajudará outros a serem melhores estudantes da Bíblia. Se fosse usada por todas as leis, ajudaria todos os estudantes da Bíblia a ter uma opinião, em grande parte, harmoniosa das doutrinas bíblicas. Olha só que coisa interessante, opinião harmoniosa. O que quer dizer uma opinião harmônica, uma opinião parecida? Só que, na realidade, a questão interpretativa da Bíblia não chega a ser harmoniosa, porque você pode usar métodos diferentes de interpretação. Se formos ir pela forma única de interpretação, todos pensarão iguais, mas só que ninguém, naturalmente, pensa igual. Eu não penso igual a um pastor presbiteriano, por exemplo. Eu não penso. Ele também não pensa como eu na questão interpretativa da Bíblia. Porém, as doutrinas, elas não são de nenhuma forma modificada. As doutrinas não têm mudança. A doutrina bíblica é uma só. Que é uma coisa que você tem que entender, a diferença entre doutrinas bíblicas e costumes da época judaica.
nós vivemos dentro da doutrina bíblica, que ela é universal. Naturalmente, usamos a forma dos ensinamentos bíblicos para ensinarmos ao povo a viver uma vida cristã melhor para a glória de Jesus. Vamos lá. A lei da revelação. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. O que é uma revelação? Revelação é revelar algo que naturalmente estava em segredo ou escondido. Isso é uma revelação. Nós poderemos pegar a palavra revelação, por exemplo, para uma pessoa que guarda um segredo muitos anos e ninguém sabe qual é o segredo dessa pessoa, porque nós não temos capacidade psíquica de entrar na mente e saber o que a pessoa está guardando em segredo do seu coração. Porém, Deus, através das suas sagradas escrituras, ele se revelou a cada um de nós. E Deus passou a não ser misterioso para nós. Tem gente que acha que Deus é um mistério. Não, Deus já se revelou pela palavra escrita. Nós não temos uma visão natural de Deus. Ninguém viu Deus de forma natural. Mesmo porque nos nossos corpos pecaminosos, na nossa vida pecaminosa, se Deus se manifestasse de forma natural para nós, a tendência era nós sermos consumidos pela magnitude do seu poder, pela magnitude da sua glória e pelo esplêndido da sua santidade. Então, nós não temos como naturalmente ver Deus, mas pela fé e através da revelação das Sagradas Escrituras, Deus passou a não ser para nós mais um mistério. Deus se revela para nós através das Escrituras. A correta interpretação da Bíblia deve começar com a verdade básica de que Deus deu uma revelação de si mesmo. Deus revelou-se a si mesmo através da sua vontade pela Sagrada Escritura. Então você pode até escrever isso aqui, eu vou escrever para que você possa, não sei se o vídeo está ajudando você a alcançar aqui esse quadro pequeno que eu tenho, mas eu vou botar aqui a correta interpretação bíblica deve começar pela verdade básica da revelação de Deus pelas Escrituras. Então entendemos naturalmente que pela Escritura entendemos e conhecemos Deus pelo modo de fé. Aí ele diz assim, ó, sem essa base, essa verdade básica, naturalmente,
o homem estaria no mar sem estrela e sem bússola. Por quê? Imagine na interpretação, você em alto mar e de repente a bússola dá defeito e você fica perdido porque o mar é extenso. Quem viaja de navio sabe que não tem como você saber aonde está a parte seca quando você está em alto mar, se você não tiver uma bússola de caminho para você chegar ao seu alvo, ao seu objetivo. Então, a Bíblia, naturalmente, para nós chegarmos ao objetivo, temos que conhecer o seu autor. E quem é o autor da Bíblia? Foram os que escreveram, que copiaram? Não. O autor da Bíblia é o próprio Deus. Então, se Deus é o autor da Bíblia, nós, como estudantes da Bíblia, e como nós lemos a Bíblia, nós devemos ter por base a revelação que o próprio Criador fez de si pelas Escrituras. Então, é um método para nós entendermos a Bíblia e interpretá-la de modo correto, nós precisamos conhecer o autor da Bíblia, conhecer ele, e só conhecemos se nós tivermos uma familiaridade com as Escrituras. Os primeiros versículos da Bíblia, eu já falei algumas vezes aqui, e até joguei algumas vezes no grupo que nós temos lá, da Escola da Bíblia. Se você quiser participar do grupo que eu criei no WhatsApp da Escola da Bíblia, porque provavelmente eu falo mais no grupo do que falando aqui, fazendo lives ao vivo, porque eu estou naturalmente sem emprego e as dívidas só aumentam na realidade, eu não posso esconder isso, e às vezes eu não tenho condição de manter esse Wi-Fi aqui para estar falando com vocês toda semana. Mas pelos dados do telefone eu mando às vezes alguns áudios pelo WhatsApp, e você pode participar se você quiser. Depois eu posso botar como é que você chega no meu WhatsApp, e você pode me adicionar, e eu vou adicionar vocês no grupo para que vocês também possam até interagir, botar estudos bíblicos, qualquer coisa. A única coisa naquele grupo é estudo da Bíblia Sagrada. Olha lá, Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 ao 6, sugere essa revelação que Deus fez de si mesmo. Pois embora os versículos 3 e 5 estejam relacionados à luz literal, o certo, porém, que há um simbolismo aí, que é explicado mais tarde como tendo a ver com a iluminação espiritual. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 6, observe aqui que o versículo 6, em particular, porque Deus que disse que que das trevas resplandece a luz, referindo-se a Gênesis 1, os versículos 3 e 5, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aqui está a revelação de Deus de si mesmo. E essa revelação foi feita com a maior plenitude, a conclusão com a vinda do Filho de Deus numa natureza humana, conforme lemos em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer.
Muitas vezes as Escrituras mostram que as coisas literais têm um sentido simbólico e típico que não é evidente à primeira vista. Veja só, essa primeira e importantíssima lei de interpretação da Bíblia se chama lei da revelação. É tal que se não formos sólidos nela, não podemos ser sólidos em nada mais. Por mais sincero ou zeloso ou instruídos que possamos ser, e isso é o que mostra Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há nenhuma luz neles. Isto é suficiente e claro, não é? Toda luz espiritual, quer dizer, verdade, corresponderá à lei e ao testemunho de Deus. Então, é importante você entender que você deve primeiro entender qual é o sentido da revelação de Deus nas Escrituras. E, em outra oportunidade, nós vamos estar falando sobre os métodos interpretativos da Bíblia. Você vai aprender sobre método alegórico, sobre método literal, sobre o método histórico. Vou falar um pouquinho mais sobre a exegese. Então, eu peço a você que quiser participar da nossa próxima live, você escreva aí nos comentários que eu vou participar. Então, convide um amigo, compartilhe esse vídeo. É um vídeo rápido, porque o tempo não nos dá muito tempo, mas é um vídeo que eu creio que vai edificar você. A sua interpretação da Bíblia, você deve observá-la. Você deve ler, observando a cada passo que você vai lendo e estudando. E você deve conhecer o autor